Essa habilidade vai te ajudar independente da profissão que você escolher. Na entrevista de emprego, para você conseguir um aumento ou uma promoção no seu trampo atual, para você conseguir crescer o seu próprio negócio ou até para você ser mais interessante para a princesa. Eu sou o Felipe Barcelos, ou Barcelos Cria para os mais próximos, e eu lidero um movimento de pessoas que querem ser o melhor para si e para as pessoas que elas amam. Esse é mais um vídeo aqui na playlist Nada Como Um Dia Após Outro Dia, playlist inteira focada em te ajudar no seu progresso pessoal e progresso profissional. Vídeos sobre comunicação, sobre trabalho, sobre organização, sobre autoconhecimento, qualquer assunto que te ajude a evoluir como pessoa. Algumas pessoas vão assistir o vídeo e pensar: que bagulho chato, eu não quero e nem vou trabalhar com isso. E é justamente essa ideia. Para quem acha chato, mostrar essa habilidade de uma forma mais legal, mesmo que você não pretenda trabalhar com isso. E para quem gosta e pretende trabalhar com isso, tornar essa habilidade ainda melhor. Sem ficar enrolando, a habilidade que eu vou falar é sobre vendas. E antes de você pensar naquele vendedorzinho chato que fica te ligando ou fica te perseguindo na loja, vendas não é isso. Não é só isso, no caso. Eles que não sabem fazer direito. Vendas é a forma de tornar uma ideia, um produto ou um serviço em algo mais atrativo. Então, na entrevista de emprego, é você responder de uma forma que a pessoa tenha vontade de te contratar. Não é simplesmente fazer a entrevista. É mostrar para o entrevistador que ela é obrigada a te contratar porque as outras opções não vão saber se vender tão bem quanto você. Para conseguir uma promoção no emprego, no dia a dia, você tem que falar com o seu chefe, você tem que falar com os seus superiores. E se você sabe algumas poucas técnicas de vendas, você consegue mostrar para os seus superiores que você é a pessoa adequada para receber uma promoção ou receber um aumento. Conseguir vender melhor suas ideias dentro do trabalho e conseguir mostrar que você vem crescendo lá dentro para que ela possa te escolher e te dar um novo cargo. Se você tem um negócio, por exemplo, vendas é a base de qualquer empresa. Quanto mais você vender, mais você fatura no seu negócio. Seja um salão de beleza ou uma venda de camisa de time. Independente do que você vai vender, quanto mais você souber sobre vendas, mais a sua empresa vai fazer dinheiro. Então, vendas é um processo ultra necessário para você que tem um empreendimento. E na paquera, tá ligado, né? Não posso deixar aqui todos os macetes, mas quando você entende o processo de vendas, funciona como na entrevista de emprego. Você vai saber a hora certa de falar, você vai saber como falar as frases de uma maneira que seja mais atrativa para as outras pessoas. E vendas em nenhum momento é manipulação. Vendas é vender a ideia certa para a pessoa certa no momento certo. Seja na entrevista de emprego, no seu trabalho, no seu empreendimento ou paquerando. Eu vou explicar 4 técnicas simples que mesmo quem odeia vendas vai conseguir utilizar de forma fácil e no final explicar o porquê eu acho que vendas ainda te torna uma pessoa mais forte. Primeira técnica é a técnica de espelhamento ou rapport. Basicamente é você espelhar a forma que a outra pessoa age, mas não daquela forma imatura que as crianças fazem de ficar repetindo palavrinha. Repetir palavras também é uma parte do espelhamento, mas quando você está espelhando a outra pessoa, primeiro você espelha a postura corporal dela. Se ela tende a cruzar o braço, se ela é uma pessoa que se inclina mais para frente, se ela é uma pessoa que se inclina mais para trás, você tem que reparar esses pequenos detalhes e copiar como ela faz. Ela está com a mão em cima da mesa? Coloca a mão em cima da mesa. Ela cruza a perna? Cruza a perna. Mas não automático. A pessoa cruzou o braço, eu vou cruzar o braço automaticamente. Você está falando, aí depois você termina a sua fala, cruza o braço, fica de boa. Se a pessoa se inclinou para trás, você dá alguns segundos e se inclina para trás também. Se a pessoa gesticula muito expansivo, principalmente para quem vai trabalhar com vendas, agora esse ponto em específico para quem vai trabalhar com vendas. Você está negociando com uma pessoa que é mais contida, mais fechada. Ela coloca menos energia no corpo, nos movimentos. Então você tem que reduzir a sua energia se você for uma pessoa muito expansiva. Mas se você vai negociar com culturas que são mais expansivas, aí você utiliza melhor o espaço. Então você tem que olhar para a forma como a outra pessoa age e espelhar. A questão das palavras, não é que você vai repetir as palavras, mas existem termos que a pessoa está mais acostumada a falar, ao qual você precisa utilizar também. Se a pessoa está falando de computador, ela usa a palavra PC ou note ou notebook, presta atenção nesse detalhe e utiliza o mesmo termo que a pessoa está usando. Não é ficar repetindo tudo que ela fala da mesma forma. Mas um termo ou outro, na hora que você espelha, isso gera mais conexão. Por quê? Porque ela sente mais similaridade. Porque basicamente você está sendo uma parte do que ela é. E quando ela se identifica com você, gera mais conexão
e a chance dela comprar a sua ideia, comprar seu serviço ou comprar o seu produto é muito maior. Então aplique a técnica do espelhamento em todas as oportunidades, seja fazendo amizade, seja vendendo de fato, seja no trabalho, compartilhando uma ideia, conversando com o seu chefe. Isso vai te ajudar bastante, é muito simples de aplicar, você consegue fazer logo que sair desse vídeo. Segunda técnica, gatilho mental da razão. Gatilho mental é algo que a gente tem na mente, obviamente, já vem de fábrica quando você nasce, que serve para no dia a dia você economizar energia em algumas tomadas de decisão. Então, quando você utiliza um gatilho mental, existem vários, tem um vídeo aqui também na playlist sobre comunicação persuasiva, que eu falo sobre mais alguns, mas sobre o da razão, basicamente consiste em você dar um motivo para o que você está falando. Então, na entrevista, se você fala que é muito bom se organizando, que o seu ponto forte é se organizando, você tem que dar um motivo. A partir do momento que você dá um motivo, isso deixa mais forte a sua resposta. Quando você pede algo para alguém, algum favor, e você dá um motivo, isso também é mais forte para essa pessoa aceitar. No livro As Armas da Persuasão, eles citam um exemplo ao qual eles fazem um teste numa fila para tirar xerox, né? Tirar cópia de algumas folhas. No primeiro exemplo, ele só pergunta se ele pode furar a fila e 60% das pessoas deixam ele furar a fila. Quando ele dá um motivo besta, só falando que é porque ele está atrasado. Posso furar a fila porque eu estou atrasado? Isso sai de 60% para 94%. Então aumenta demais a chance da pessoa aceitar o que você está sugerindo, o que você está pedindo para ela. Então se você for fazer uma entrevista, se você for vender uma ideia ou compartilhar algo com seu chefe, ou você for paquerar, dê um motivo, porque isso aumenta a chance da pessoa entender que aquilo é uma boa razão para ela tomar a decisão e aceitar o que você está sugerindo. Independente de você usar gatilho mental ou não, procure outros gatilhos mentais, não para você utilizar, mas para você se defender. Por exemplo, o gatilho mental da escassez, da história, da coerência. Quando alguém está te vendendo algo, é muito comum que utilizem com você. Últimas vagas, o tempo está acabando, só tem mais essa unidade. São alguns gatilhos que te aceleram a tomada de decisão para chegar no sim que a outra pessoa espera. E quando você começa a entender como funciona, você começa a se defender desses gatilhos. Não que eles sejam ruins, mas às vezes você evita tomar decisões por impulso. Terceira técnica, vender solução e benefício. Não fica vendendo o caminho, não fica vendendo o processo. Se a pessoa quer a barriga chapada, se a pessoa quer a barriga definida, não vende abdominal, vende a barriga definida. Você vai ficar com a barriga assim. Não, você vai ter que fazer 300 abdominais por dia. Você tem que mostrar para ela qual vai ser a solução final, qual vai ser o resultado que ela vai ter, ao invés de ficar mostrando todo o caminho que ela vai percorrer até chegar lá. Um encanador, por exemplo, ele não vai te vender ter que quebrar todo o seu banheiro. Ele vai te vender desentupir o ralo do chuveiro, por exemplo. Então, você tem que vender qual é a solução final, qual é o benefício final. Evitar ficar vendendo característica, evitar ficar vendendo o caminho que a pessoa vai ter que realizar até chegar no final. Já vende o final. O caminho é só consequência. O que a pessoa quer é realmente chegar lá no resultado que ela está pagando para chegar, independente do que seja. Se é o seu chefe, mostre o resultado que vai ter tendo você ali assumindo uma nova função, ao invés de falar todas as atividades que você vai ter que assumir no dia a dia. Então mostre qual é o resultado final, ao invés de ficar mostrando o percurso. Quarta técnica, dores, desejos e objeção. Quando você vai vender algo para alguém, seja uma ideia, produto ou serviço, você tem que conhecer a outra pessoa que vai ouvir o que você está falando. Por isso é tão importante listar as dores, listar os desejos e as objeções da outra pessoa. Dores são as dificuldades que a pessoa enfrenta, são as dores que ela tem realmente, são os medos, os desejos. O que essa pessoa quer conquistar, o que ela quer alcançar. E objeções são as desculpas ou motivos pelo qual ela recusaria a sua ideia. São desculpas que são inventadas ou verdadeiras para não seguir o caminho que você está sugerindo. Então, quando eu vou vender o Fórmula de Progresso, por exemplo, eu sei que uma dor do pessoal é falar em público. Eu sei que a galera tem medo, tem ansiedade na hora que vai falar em público, não sabe o que falar. Então, quando eu vou vender o Fórmula de Progresso, eu já conheço essa dor. E lá dentro tem os vídeos explicando exatamente como ter mais confiança ao falar em público, como se comunicar de forma bala. Outra dor do pessoal aqui, por exemplo, é não saber o que quer fazer da vida. Então, eu trabalho diretamente essa dor, eu converso com a dor da pessoa, porque eu mostro que eu entendo o que ela está sentindo e o que ela pensa, o que ela vive.
Os desejos, por exemplo, eu sei que o pessoal quer ter uma vida melhor, quer dar uma casa para a mãe, quer dar uma vida melhor para a família, quer ter progresso, quer crescer no trabalho. Então, eu ensino isso tudo dentro do Fórmula de Progresso, com mais detalhes. Quando eu demonstro que eu entendo os desejos da outra pessoa e as dores, eu já converso diretamente com isso, porque eu estou realmente resolvendo o problema dela. Eu não só estou tentando vender por vender, eu estou demonstrando que eu me interesso em solucionar a situação dela atual. A pessoa está sem emprego? Essa é a solução. A pessoa não sabe se comunicar? Essa é a solução. Então, sempre que você for vender algo para alguém, leve isso em consideração. Na entrevista de emprego, uma dor do entrevistador é não saber se você é organizado, porque eles precisam disso. Então, já vá com isso na cabeça e demonstre que você é organizado, porque você já sabe que é essa a dor do entrevistador. O desejo do entrevistador é ter alguém responsável, por exemplo. Chegando lá, na hora que você for falar, em algumas respostas, demonstre que você é responsável, porque você sabe que é o desejo do entrevistador. E vem a parte da objeção, que é a questão da desculpa. Quando você vai chamar o seu amigo para sair, que você já sabe que ele vai falar que está sem dinheiro, você já quebra essa objeção antes. Bora sair? Eu pago. Você já quebrou a desculpa dele. Ele pode vir com outra desculpa, que está cansado, que está sem tempo. Aí você vem quebrando as objeções com antecedência. Na entrevista de emprego, a objeção da pessoa pode ser que você mora longe. Se você já citar no meio da resposta que tem uma moto, por exemplo, ou que você vai se mudar para perto, ou que tem uma linha que vai direto para o trabalho, você já está quebrando essa objeção, porque no momento de desempatar, para você conseguir ser selecionado, ela tem maiores chances de te escolher ao invés de escolher outra pessoa. Então tem que estar sempre pensando nessa questão da objeção. E agora o porquê eu acho que o fato de você entender sobre vendas vai te tornar uma pessoa mais forte. Um vendedor, mesmo que você não queira ser vendedor ou vendedora, mas um vendedor, ele sabe que vai receber um não. E na maior parte do tempo ele está recebendo não. Eu já trabalhei fazendo ligação e a cada 100 ligações eu ia receber 95 nãos. Então eu já não estava mais preocupado se eu ia receber um não ou não, porque eu sei que em algum momento a pessoa que estava na hora certa de compra e que o meu produto, a minha solução para ela era importante, o sim dela é o que faria a diferença. Então se eu vou receber 100 nãos, não importa, porque eu sei que depois desses 100 nãos eu vou receber um sim na ligação de 101. Então o vendedor, ele acaba aprendendo a ouvir não. Então quando eu vou vender o Fórmula de Progresso, por exemplo, pouco importa se a pessoa não quis entrar, porque quem já está no foco de evoluir vai acabar entrando. E naturalmente as pessoas que querem entram, as pessoas que não querem não entram. Ouvir não é crucial no dia a dia, porque nem todas as nossas ideias vão dar certo, nem tudo que a gente tenta vai funcionar e nem tudo que a gente quer vai acontecer exatamente da forma como a gente deseja. Independente de quantos nãos você usa ao longo da sua vida inteira, você precisa sempre se lembrar. Nada como um dia após o outro dia. Tamo junto, molecada.